Oiê, tá fazendo o que de bom por você hoje? Dentre várias formas de se alcançar saúde, beleza e bem-estar, existe um sistema de medicina científico chamado Ayurveda. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o Ayurveda, eu vou te fazer um pedido. Se inscreve no nosso canal, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo no canal. Isso dá uma força imensa para o nosso canal crescer. Obrigada, viu? Ayu significa vida e Veda significa conhecimento. O ser humano é um microcosmo no universo. E tudo que existe no universo material existe no nosso corpo físico. Essa é uma visão do que é o ser humano segundo o Ayurveda. O Ayurveda nasceu na Índia há mais de 5.000 anos. E segundo os primeiros mestres, eles falavam sobre beleza e bem-estar ao longo da vida. E, ainda segundo o Ayurveda, o nosso corpo físico é formado pelos 5 elementos básicos da natureza, que é éter, ar, água, terra e fogo. E esses elementos se expressam no nosso organismo de forma fisiológica e de forma patológica. E essas expressões são denominadas doshas. Os doshas são 3: Vata, Pitta e Kapha. E cada um desses doshas é formado por 2 elementos básicos da natureza. Mas se você quiser e tiver curiosidade de saber mais sobre o Ayurveda, sobre alimentação e tratamento, eu aconselho você a procurar um profissional formado nesta área, porque só assim você poderá fazer um tratamento, um acompanhamento com todas as terapias do Ayurveda, inclusive orientação sobre alimentação. Para falar mais sobre o Ayurveda, sobre as práticas, sobre acessórios de decoração e acessórios utilizados nas práticas terapêuticas, eu fui conversar com Cibele da Mata, que ela é terapeuta e idealizadora do Ojas Emporium, que fica na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Lá é um ambiente, além de ter as terapias, você encontra, como eu já falei, acessórios e produtos, inclusive cosméticos 100% natural. Foi uma conversa muito esclarecedora, muito gostosa sobre o Ayurveda. Eu vou começar com a Cibele da Mata, que é idealizadora do Ojas, que é um empório que vende cosméticos e tudo quanto que é produto e acessórios do Ayurveda. Cibele, conta pra gente o que veio no teu coração, a ideia que você teve para montar o Ojas. Bom, há um bom tempo atrás, acho que em 2010, eu já era terapeuta em Ayurveda. E aí a gente tinha uma carência muito grande de produtos de qualidade para manter o lifestyle e até para atender os pacientes. Então eu comecei, junto dos terapeutas que eu via formando, a fazer uma curadoria do que a gente precisava. Então um óleo para massagem, um óleo essencial, um grão, uma coisa toda, e aí foi juntando para fazer compra coletiva, e aí começou a ficar muito, muito grande. Porque assim. quando você fez o curso, vocês sentiram, terminavam o curso, mas tinha muita carência de produtos para trabalhar com Ayurveda. Sim, na época eu só era assistente, né, do meu professor na época, e aí eu via que ninguém conseguia seguir nada, nem a prescrição terapêutica e nem o lifestyle próprio, né, mesmo sendo terapeuta. Sim. Porque não tinha nada de qualidade no mercado. O óleo que a gente encontrava falava que era bom, mas era óleo refinado, sabe? Umas coisas desse tipo. E ainda era uma coisa muito pouco estudada. E também porque o Ayurveda tem uma origem indiana, a gente tinha uma defasagem muito grande primeiro de falta de conhecimento dos usos das plantas nacionais, e a outra era muito difícil trazer as coisas. Então tudo que a gente tinha acesso era da malinha, sabe? Era tipo, o amigo ia pra Índia, enfiava na malinha e trazia. Só que isso não é sustentável pro dia a dia. Sim, né? E aí, porque quando você fala dos óleos, não tinha... vocês compravam, mas não eram óleos que tinha...
credibilidade, né? Vou usar essa palavra credibilidade, porque no Ayurveda é tudo orgânico, vegetal, natural, né? Porque tem o conceito de que eu não posso comer, eu não posso passar no corpo. Nem né? tudo é orgânico, mas tudo tem que ser natural. Sim. Né? Porque o orgânico nem sempre é a melhor opção. Então, por exemplo, um mel orgânico. Você não tem uma garantia, por exemplo, que esse mel, o trato dele foi um trato respeitoso com as abelhas e que esse mel, por um acaso, não passou por um processo de aquecimento para liquidificar mais ele, para ele entrar no potinho. E se o mel a gente passa ele de 40 graus, ele fica tóxico. Além disso, dizer que ele é orgânico não garante que não tem água dentro dele, que ele não está batizado. Então é muito mais importante saber qual é a procedência, saber quem produz, né, aquele produto. Isso que eu acho mais importante do que se é natural, se é orgânico. O natural a gente tem que ter só esse certificado, né? Quem que produziu e como é que produziu, porque o orgânico às vezes é só um selo. O ideal da vida era que tudo fosse orgânico. Sim. Mas o que eu falo é que mesmo dentro da categoria orgânico, você precisa saber como é que foi o processo. Sim, é verdade, né? Aí, aqui, além dos produtos alimentícios, né? Tem os pós para massagem, tem os óleos vegetais, os óleos essenciais. Óleos medicados, geleias tônicas, tem alguns preparados, então, por exemplo, aqui são preparados à base de mel, que são tônicos digestivos. Aí aqui tem os doshas, né, Pitta, Vata e Kapha, e aí a gente pensa Pitta, Vata e Kapha como um desequilíbrio. Sim. Né? E, então, por exemplo, o Pitta ele tem mais características de inflamação, né, de aquele refluxo ácido, acidez e coisa do tipo. Então, esse daqui seria para uma coisa desse tipo. Um Kapha, então a característica é mais pesado, o metabolismo mais lento, seria para esse tipo de distúrbio. E o Vata seria para aquelas pessoas que têm uma constituição que tende a fazer mais gases, sabe? Ter as articulações mais estalando e coisa do tipo. Mas aí, no caso, por exemplo, desse produto, não é assim, qualquer pessoa pode vir, vou usar esse aqui, eu quero esse aqui, não. Para a pessoa vir e consumir esse produto, ela precisa saber qual que é o dosha dela. Então, na verdade, ela precisa saber onde está o desequilíbrio dela. Todos os dias aqui na loja eu tento combater esse negócio de Pitta, Vata e Kapha. Então, é importante você saber a sua constituição e quais são as suas tendências. Mas é mais importante saber como você está dentro do meio que você vive agora. Sim. Né? Então, agora a gente está entrando numa estação que é seca, que é fria, não está ventando, mas estava super quente há umas semanas atrás, né? Então, ela tem características próprias, ela tem, que a gente chama dentro do Ayurveda, característica que a gente chama por guna, então ela tem essas características próprias. Quais dessas características refletem dentro de você e que são iguais? Quais elas agravam dentro de você e quais os sintomas que isso faz em você? Então, não é se apegar ao dosha, eu sou Pitta, por exemplo. Não, para com isso. Porque podem ser dois, pode ter um que está dominante, você pode estar no momento, ser, exatamente. Né? Tá ótimo. E falando em tempo seco, né, como temos vivido os tempos instáveis demais, tem esse acessório que eu vou pedir para ela explicar para que serve. Bom, esse potinho é conhecido como lota, né? Esse é o nome tradicional dele. E aí você pode encontrar ele como lavador nasal também. E ele é muito utilizado para lavar o nariz, principalmente nesse período que a gente está mais propício a ter rinite, sinusites, securas nasais. E aí, esse daqui, na verdade, ele não é do Ayurveda. Isso é do Yoga. Mas o Ayurveda a gente usa ele de várias formas. Então, no Yoga, você vai usar ele com um sorinho morno, né? Você enfia no nariz, isso vai passar pelos sinos nasais e você respira pela boca. E aí tem algumas práticas de respiração, ficar um pouquinho com a cabeça abaixo do nível para toda a água sair. Só dá para fazer de manhã, senão você vai piorar a história. Não pode juntar mais água, né, na cabeça, é para tirar a água.
Então, esse é um cara que não pode fazer à noite, à tardinha. Olha, tá vendo? Então, é por isso que são produtos naturais, não é para ser usado assim discriminadamente. Primeiro, para você fazer um tratamento, porque o Ayurveda é uma ciência mesmo de medicina, né? Que, como ela tinha falado antes da gente começar a gravar, tem hospitais na Índia, né? Só que trabalham só com Ayurveda, né? Sim. E aí não é assim, porque isso aqui falou que no Ayurveda é bom, porque isso aqui pode melhorar isso. E a pessoa sair usando. Cada indivíduo é único, né? E aí aquilo que eu lhe disse sobre como você está agora. Né? Então, inclusive para as massagens. Inclusive para as massagens. E se pode massagem ou não pode massagem. Ainda tem essa. Então, se a pessoa não tem digestão, não pode massagem. Tem que melhorar primeiro a digestão, porque o nosso maior órgão, né? O nosso maior órgão de absorção é a pele. Se você não tem digestão nem do alimento, imagina aí você passa um olhão assim pesado de gergelim, pronto, no dia seguinte você vai estar toda entupida. Nossa, olha que interessante. Então, quando você tá E também fora a mobilização de toxina, né? A toxina tá lá quieta, aí você vai lá, faz uma massagenzona e espalha aquela caca pra onde não tava. Então, consultem um terapeuta Ayurveda. Outra coisa que eu queria que você mostrasse pra gente, os pós que são usados nas massagens. Para as massagens. Bom, o Ayurveda, ele usa pós para massagem, para uma massagem que chama Udvartana, e aí são pós secos de terapia, né? Então você tem a Abhyanga, que é um trabalho com oleação, e você tem tipos de Abhyanga, então você tem Abhyanga para nutrir e Abhyanga para desintoxicar. Você tem uma outra que eu gosto muito, que são as Udvartanas, que são feitas com pó de erva seco, então passa-se uma camada bem fina de óleo na pessoa, faz o Sneha, e depois salpica esse pó, e é uma massagem mais vigorosa, que serve para drenar, para mobilizar e tirar a estagnação, né? Aqui, então, eu tenho 2 pós para esse tipo de massagem, eu tenho um outro que é um clássico que o pessoal do Yoga Massagem usa, eles chamam de vacante, mas aqui dentro da Ayurveda a gente chama de vachá. E aí eu tenho outras opções também, eu tenho alcaçuz, que é para uma pele que está seca por fora, mas que tem líquido por dentro. A gente vai tratando nesse sentido das características, né? Quais são os gunas. Tem outras massagens com pó, essa daqui eu sempre falo que é tipo massagem de descarrego. E é maravilhosa, ela é feita com uma luva de cetim de seda ou de seda em movimentos circulares, bem vigorosa. E aí aqui você usa cânfora, sal, pode ser folhas frescas, né, de alecrim, de arruda, de um monte de coisa. E aí você cria um campo magnético nessa luva, nos esfregões, e depois você embrulha a pessoa. É animal de bom também, que é para tirar esse peso, para tirar o peso, né, para dar esse aumento de circulação. E tem essa questão mágica também. Porque quando você fala peso, são pessoas que estão emocionalmente também desequilibradas, cansaço físico. O cansaço físico a gente precisa saber qual é a origem. Se é um cansaço por excesso, se é um cansaço por falta mesmo, de energia. Sim, é sempre um desequilíbrio. O Ayurveda vai trabalhar dentro desses desequilíbrios. Com relação aqui eu vi os chás, né? Também tem uns chás específicos. Vamos falar para os doshas, mas ela falou que não é bom. Então, mas aí você pensa, quando tu fala pita, aí quando a pessoa vem, Sibeli, você tem um chá para pita? Eu vou pensar que é porque o pita dela está exacerbado, né? E a pessoa, se sou eu que estou aqui na loja, sempre tem eu de chata para falar, tá, mas como é que você tá? Conta pra mim. Mas é legal, porque às vezes a gente chega com essa queixa que a gente acha, né? Sim. Que eu acho que é isso, mas você, com a sua expertise, você vai perceber que não é, olha, ela pensa que é isso, mas não é isso que está acontecendo com ela, porque acontece, né? Da gente achar que tá assim. E aqui não o Ojas, eu falo que ele se expressa como uma loja, mas ele não é exatamente uma loja só. Porque a pessoa chega aqui e eu não vou deixar ela comprar qualquer coisa. Eu não estou empurrando um produto para a pessoa. A pessoa vem aqui por estilo de vida, para melhorar, para ficar bem. E aí, então, o nosso papel
é ter essa relação mais próxima. Do mesmo jeito que a gente está aqui gravando, é assim que eu sou também quando o cliente vem. Então, esse final de semana veio uma família, pai, mãe e filho. Eles ficaram 3 horas comigo aqui. Experimentaram um bocado de coisa e tiraram dúvida. E é isso, porque se você não tiver essa relação de acolhimento e cuidado, não faz sentido ter essa loja. É verdade, não faz sentido mesmo. Que isso aqui não é a farmácia. A farmácia chega lá, o Anadol, vai o Anadol. Não seja é lá uma pra farmácia. For, né? Exato. E é diferente. Aqui tem... E eu não gosto de remédio. Então, aqui tem relaxante muscular, tem calmante, tem tudo natural com o coração. E o Ayurveda, né, como a gente pode tratar aqui no Brasil, como a gente não tem hospitais, é no lifestyle. Então, é muito mais aqui no Brasil uma medicina de prevenção, preventiva, do que de mediação, né? De remendar. Então, acontece também, mas é muito melhor você prevenir. Porque se você cuida do seu estilo de vida, você ir atrás da cura vai ser mais difícil, porque você vai se manter curado, você vai se manter são, né? Se você cuida do seu estilo de vida, com alimentação, com atividade física, com a qualidade de sono. Com o relacionamento que você escolhe ter. Sim. Quando você tá bem, né, emocionalmente, as outras saúdes também estarão bem, né? Sim. Mas infelizmente, eu acho, o meu ponto de vista, que infelizmente nós buscamos mais quando o mal já está instalado do que preservar e manter a saúde, sabe? Quando a porca torce o rabo é que pede socorro. Pois é, infelizmente. Agora, eu queria que você mostrasse os acessórios que você tem, porque quem trabalha com Ayurveda, quem tem uma clínica mais nessa pegada indiana, aqui tem vários acessórios muito bonitos para fazer uma decoração bem legal. O Ayurveda tem ciências irmãs. Então, você tem o Jyotish, que é a astrologia védica, você tem o yoga, você tem outras ciências, né, que são parentes, que saem da mesma base filosófica de alguns textos específicos. E aí, essa parte aqui ainda está sendo configurada da loja, então está ainda em ebulição, em mudança, em momento criativo. E aí é uma parte que a gente dedica a ter coisas para ritualísticas. Então a gente tem um kundi, tem um pequenininho aqui, ó, que é para fazer as coisas com fogueiras, oferendas. Isso daqui também, que é para fazer as dípanas, que são as luminárias, né, com um ghee, um negocinho que você oferece no seu altar. Você tem algumas deidades aqui, Vishnu, Dhanvantari, que é o patrono do Ayurveda, é uma das encarnações de Vishnu. Aqui você tem Shiva dançando, Hanuman, eu sou devota de Hanuman, então... Quem é Hanuman? Hanuman é o... Como é que fala? É o devoto perfeito. Hanuman é uma das encarnações de Shiva e é ele um dos protagonistas do Mahabharata, onde Rama e Sita tem aquela história, sabe? Que ela é roubada para Sri Lanka, e aí Hanuman se junta, sabe? E Hanuman, ele simboliza Ojas, porque Hanuman é a força de vontade, é a resistência, é a resiliência, ele é a cura, ele é o devoto perfeito, ele é o yogi perfeito. Então, a figura de Hanuman, para mim, traz essa força de perseverança, né, de lealdade, né, de verdade. Como tem as imagens, as estatuetas e tal, tem muita gente que acha que o Ayurveda é uma religião. Não, isso não tem nada a ver com o Ayurveda. Como eu te disse... É com a filosofia indiana, então. Com a filosofia indiana. Sim. Até você tem linhagens do Ayurveda onde o sagrado não está envolvido intrinsecamente. Eu prefiro o sagrado. Eu prefiro com Deus, porque sem Deus. Mas você pode fazer um Ayurveda sem Deus também. Né? Você pode tirar essas histórias. É que, como eu te disse, tem textos clássicos que são da mesma raiz.
Quando você fala fazer um Ayurveda sem Deus, você fala fazer um Ayurveda como medicina de prevenção, saúde, beleza, longevidade. Isso, usar características, gunas, né? Frio, quente, pesado, úmido, tarará, tarará, mas sem, porque existe também uma parte que é dentro do Ayurveda, uma parte que também é o sutil, né? E aí então você coloca a parte mais científica e aí não vai muito para ritualística. Sim, entendi. Agora, no Ayurveda, quando, por exemplo, uma pessoa faz tratamento, já passou pela medicina alopática, passou pelo Ayurveda e aquela doença não tem um motivo aparente e não se resolve, aí a gente começa a falar das questões mais sutis, mais mágicas. Aí o que a gente faz? Bota a pessoa para fazer astrologia védica, para saber dentro da constelação onde ela nasceu, se tem alguma coisa que revela essa doença e se pode se fazer alguma coisa sobre, se não é um karma. E aí então você começa a ter um pouquinho de Deus aí nessa história, porque os planetas são como deuses também. Porque assim, quem trabalha com Ayurveda não necessariamente precisa decorar sua clínica. De jeito nenhum. Né? E além de tudo pode ser budista, aqui são imagens hindus. Não é uma questão de religião, o Ayurveda mesmo é uma ciência, né? Uma medicina que trata saúde, beleza, né? Inclusive tem os cosméticos ali, depois a gente vai... beleza com longevidade, né? Porque não basta também só passar um produto muito bom no rosto se lá dentro de mim não tá bom. Então, o que eu passar aqui por fora não vai resolver nada. Tem que estar bom internamente. O brilho tem que ser interno. Não é? A gente fala uma coisa que é muito de praxe, assim, dentro do Ayurveda, mas você é o que você digere. Sim. E aí você é o que você digere o seu alimento, você é o que você digere das suas relações, você é o que você digere do seu dia a dia, né? E aí é a mesma coisa de você comer muito bem, mas você convive com pessoas tóxicas. Você não vai digerir aquilo e aquilo vai virar toxina no seu corpo. Não vai digerir as emoções e, consequentemente, também não vai digerir o alimento que você comeu, porque está tudo interligado, né? As suas emoções com as suas reações bioquímicas e fisiológicas, né? Eu vou mostrar aqui os cosméticos. A beleza do Ayurveda está muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É a parte dos cosméticos. Vem, Sibeli, fala pra gente. Bom, como eu disse, a beleza dentro pro Ayurveda é de dentro para fora. Mas aqui a gente tem um pouquinho de mimo de fora para dentro também. Tudo se complementa. Tudo se complementa. Bom, a gente vai ter aqui água de rosas. Acabou a grandona, mas temos da pequena ainda. Água de rosa maravilhosa. Água de rosas vai servir para várias coisas. Vai servir como sua base da máscara. Então, em vez de usar água, usar água de rosas. Serve como demaquilante, como tônico. É animal isso como tônico. Eu adoro deixar a minha na geladeira. E aí colocar um algodãozinho no olho. É fantástico. Água de laranjeira igual. Aí nós temos aqui Shatadalta. Shatadalta é uma manteiga ghee lavada 100 vezes por 10 dias numa panela de cobre. E aí esse ghee, ele fica nessa aparência branca, azulada, às vezes solta um tanto de água dele, normal, e ele é excelente para recuperação de pele. Aí a gente tem tônicos de lavanda, que aí são hidrolatos, né? O hidrolato é aquela parte da água quando faz o óleo essencial que fica. Isso é hidrolato. E aí você pode borrifar. Aqui são óleos medicados, e aí com várias ervas. São banhos? Banho de assento. E essas gracinhas aqui, então eu tenho essa linha e esse cara aqui, são ervas e argila. Esse daqui é só ervas, esse aqui tem um composto com argilas coloridas e ervas terapêuticas para você fazer as suas pastas. Dentro da erva a gente chama de leira. Então, a loja, ela despacha para todo o Brasil. Eu vou deixar aí o perfil dela, né? E vou
deixar o seu contato também. Tá bom. Né? Se ela quiser, tem muita coisa boa. E com certeza essas informações que ela os passou... grãos, tem um monte de coisa aqui que não nem... Depois a gente vai dar uma passada na loja toda. Então, entre em contato. Tem coisas maravilhosas para quem trabalha com Ayurveda, ou não necessariamente só para quem trabalha com Ayurveda. Não. Quem é esteticista, quem é esteticista naturalista, isso aqui é um paraíso. Você sabe que teve outro dia, tem aqueles pós do Artana que eu fiz pro corpo, né? E aí veio uma esteticista e ela começou a usar aquele pó para fazer máscara e deu uns resultados incríveis. E aí ela usa o conhecimento de cosmetologia dela com as ervas. Então são coisas maravilhosas, são ideias maravilhosas. Ela entrega para todo o Brasil. Vou deixar o arroba dela, vou deixar o contato dela e com certeza, se você ficou com alguma dúvida, pergunta para a Cibele que ela vai te responder com certeza. E eu vou dar mais uma passagem aqui na loja para vocês verem como é bonito e como tem muita coisa. Quiserem fazer uma visitinha aqui, então a gente está na Vila Madalena, que é a Rua Patizal 54, mas se vocês quiserem também pode chamar pelo WhatsApp ou entrar no site. O WhatsApp é 11, né? Estamos em São Paulo, 985396622. Sejam muito bem-vindos e prazer. E o mais importante de tudo isso é que, independentemente da técnica que você escolha para se cuidar, é você manter e preservar a sua saúde ao longo da vida. Obrigada!